Bom dia, queridos irmãos. Como é bom tê-los conosco para estudarmos a palavra de Deus em mais este domingo. Nós que estamos durante esse trimestre estudando sobre a teologia de Deus e no começo dos nossos estudos nós estudamos sobre os atributos principais de Deus, estudamos que Deus é onipresente, é onisciente, é onipotente. No primeiro estudo, aliás, nós estudamos também que ele é Deus criador. E nas últimas aulas, nós também conseguimos nos dedicar aos temas de que Deus é perdoador, Deus é galardoador, Deus também é paciente. E interessante é que se você perdeu alguma aula, você pode ver no nosso canal no YouTube. Assim como nós estamos transmitindo essa aula, os demais vídeos estão todos lá. Então você pode ver e rever e até tirar alguma dúvida sobre os estudos anteriores. E nós temos uma grande alegria de poder recebê-lo para o estudo desta manhã, em que nós estudaremos sobre Deus é justo. É o tema da lição de hoje na nossa Escola Bíblica Dominical. Mas antes de nós irmos adiante, antes de nós nos dedicarmos propriamente ao estudo, vamos falar com Deus? Vamos baixar as nossas cabeças e orar ao nosso Senhor? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a nós. Agradecemos ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá de nós lermos a Tua palavra, de nós estudarmos sobre ela, meu Pai. Pedimos que o Senhor nos instrua, que o Senhor a complete em nossos corações. Ó Deus, dirija a nossa escola bíblica dominical, dirija o nosso culto, ó Deus, e que nós possamos permanecer sempre firmes, ó Pai, no Evangelho do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a condição de nós fazermos a Tua vontade, ó Deus, só o Senhor para nos capacitar para tanto, ó Deus. Ó Pai, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e na vida da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como nós estávamos falando, meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 11 da revista Compromisso, cujo título é Deus é Justo. E a lição de hoje está baseada no Salmo 76 e também nos capítulos 1 e 2 da carta de Paulo aos Romanos. E nós gostaríamos de destacar inicialmente o texto áureo. O texto áureo está em Romanos 1:17. Diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Texto de Romanos 1:17. Deus é justo, é a nossa afirmação de hoje para que nós possamos estudar sobre esse tema. E, evidentemente, que como Deus é perfeito, a sua justiça também é perfeita. A justiça de Deus, portanto, não falha como a justiça humana. E daí a importância de nós conhecermos os demais atributos de Deus, porque nessa sequência nós perceberemos de maneira melhor por que a justiça de Deus não falha. E a justiça humana, que se baseia em provas e que nem sempre são as provas adequadas, corretas e perfeitas para conduzir à justiça, certamente falhará em diversas ocasiões. Mas o nosso Deus, que conhece todos nós e que sabe de todas as coisas e que também está em todos os lugares, ele não terá uma justiça falha. Então nós receberemos sim a justiça de Deus, mas nem sempre da maneira como nós pensamos e queremos. Dizer que Deus é justo nos traz algumas implicações. Eu gostaria de destacar pelo menos duas com os irmãos nesta manhã. Primeiramente,
que a justiça de Deus, ela vem contra o ímpio. É o que diz a palavra de Deus. Mas aí nós precisamos parar para pensar em dois tempos quanto a isso, não é mesmo? Porque nós estamos baseando essa lição em um livro que está no Velho Testamento e em um outro que está no Novo Testamento. Então, no Velho Testamento, o ímpio é aquele que comete a iniquidade, é aquele que se coloca contra Deus, é aquele que pertence às nações que são contrárias ao povo de Deus e que, ao invés de se dedicarem a cultuar e a adorar a Deus, eles se dedicam aos falsos deuses, aos cultos idólatras e há muita crueldade nas suas ações. É o que nós vemos então no Salmo 76, quando Asaf escreve aquele texto e os comentaristas, os estudiosos da Bíblia dizem que provavelmente aquilo se deu ou aquele texto nasceu quando do cerco assírio sobre o povo de Deus. Então eles estavam em um momento de dificuldade e Asaf então escreve esse salmo e nós percebemos bem a característica de um povo que é o povo de Deus, protegido por Deus e aguarda a sua justiça contra o ímpio que se coloca contra Deus, o ímpio de uma nação cruel como era a nação assíria e que necessitava então receber a justiça de Deus que seria dura sobre aquele povo. Mas no Novo Testamento nós também temos essa expressão, né, do ímpio, só que com uma pequena diferença em relação ao seu significado. Porque quando Paulo escreve, ele já está escrevendo aos gentios, então nós não temos o evangelho alcançando só o judeu. Paulo já estava pregando e tinha pessoas de várias nações aceitando a Cristo como Salvador a partir do momento em que eles conhecem a verdade. O ímpio, então, é aquele que é o pecador irredutível na sua intenção de pecar. Ou seja, ele pode até conhecer a Cristo, pode até ouvir o Evangelho, mas ele não aceita a intervenção divina em sua vida. É o que nós podemos perceber em Romanos 1, 21. Vamos ler esse texto. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, mesmo recebendo a verdade, o ímpio prefere permanecer no pecado, negando então a intervenção de Deus na sua vida, que levaria à transformação e, portanto, a uma nova vida. Pensemos então o seguinte, com essas considerações iniciais. A justiça de Deus virá, queiramos nós ou não. Isso não depende da nossa vontade. Ela virá. Nós temos a palavra de Deus falando claramente e não deixando dúvida nenhuma quanto a isso. Também não há dúvida nenhuma que todos nós seremos julgados. Salvos ou não, nós teremos aquele momento do julgamento perante Deus. E cada um será julgado conforme os seus próprios atos, quando da volta de Jesus. E é interessante, nesse caso, nós observarmos o que dizem os versículos, ou que nos trazem os versículos 29 a 32 do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Nós temos uma lista de atos que devem ser evitados pelos seres humanos, mas que, infelizmente, Paulo afirma, nem sempre são evitados. Então, Deus entregou a humanidade à sua própria maldade, por quê? Porque ela não quis reconhecer a Deus como o único verdadeiro Deus e o seu Salvador através de Jesus Cristo. Por isso Deus, na sua ira, na sua impaciência, podemos dizer assim, em determinado momento, ele deixa
que os homens se dediquem à perdição. Mas há uma esperança. Deus também providencia a solução. Nós destacaremos isso logo na sequência. Antes, nós devemos nos lembrar ainda que a justiça de Deus ela é oposta à justiça humana. Nós já comentamos que a justiça humana é falha, enquanto que a justiça de Deus é perfeita. Mas também a justiça de Deus é eterna e não se baseia no legalismo no qual se baseia a humanidade. Por isso, a antítese apresentada por Paulo nesse texto da carta aos Romanos. Ele fala da lei e da forma como os seres humanos aplicam a sua justiça com base nela e até mesmo a justificação buscada com base na lei e aquilo que Deus providenciou através da justiça divina, da justiça perfeita, da justiça que vem acompanhada da graça de Deus na sua onisciência, mas também no seu grande amor para com a humanidade. Então, a justiça de Deus não se baseia na lei especificamente, não se baseia naquilo que os seres humanos aplicam nas suas relações jurídicas uns com os outros, vai se basear na sua graça e no seu amor por nós. Mas há uma segunda implicação quando nós afirmamos então que Deus é justo. Então, na primeira, nós podemos ter a certeza de que Deus, sendo justo, julgará a todos e aplicará a sua justiça conforme os nossos atos. Portanto, aquilo que nós realizamos terá um efeito, terá uma correspondente sentença posteriormente, no momento do julgamento. Mas quando nós afirmamos que Deus é justo, nós temos uma segunda implicação. Isso significa também que é Ele quem nos justifica. E como isso é importante, Paulo, durante a carta aos Romanos, ele se preocupa em apresentar isso para aqueles irmãos lá em Roma. Ele deseja que os irmãos compreendam isso e que aquilo fique nas suas mentes para aplicação prática também na sua vida cotidiana e nas relações com os demais. Deus é quem nos justifica. Portanto, é Ele quem providencia os meios para a nossa justificação. Nós estudamos recentemente e abordamos a questão do perdão e como o perdão é necessário, porque o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, afirma que nós estamos todos distantes de Deus, estamos todos distantes da glória, da presença de Deus, por culpa dos nossos pecados. Mas Deus providenciou também os meios para que nós nos aproximássemos dele novamente. E Deus fez isso, enviando o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados e então criar aquela ponte que poderá ser utilizada para que nós acessemos a Deus novamente. Portanto, Paulo escreve lá em Romanos 8:33 o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa afirmação é indubitável, não deixa nenhuma dúvida, nós temos claramente a palavra de Deus apontando para a justificação provida por meio do próprio Deus. A justificação que nos é concedida, também devemos considerar isso, é, portanto, uma justificação alheia a nós. Ela não é inerente ao ser humano e não decorrerá de nenhum dos nossos atos. Nós vamos ler um outro verso do capítulo 8 da carta aos Romanos, o verso 34. Verso seguinte: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos em Cristo, portanto, o nosso advogado, e ele é o melhor de todos. Então, vejam bem, o que Deus realiza? Deus traz o seu Filho ao mundo,
Deus faz com que ele se entregue naquele sacrifício da cruz para nos salvar, derrama ali o seu sangue e, através disso, Deus nos torna justos. Ou seja, Deus nos justifica não por culpa daquilo que nós fazemos, daquilo que nós queremos ou daquilo que nós pagaremos. Deus nos justifica através do sacrifício de Jesus Cristo. Então ele pega aquela justiça que é do seu Filho, aquela justiça que está em Cristo, e transfere a nós. E assim, então, nós seremos tornados justos. Nós não teremos condenação. Mas cabe ao ser humano fazer a sua parte. Crer em Cristo. Ser justificado através da fé. E aí nós vamos retornar lá ao nosso texto áureo. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Ou seja, todo o processo de justificação, do começo ao fim, irmãos, todo ele vem a nós pela fé. Não há nenhum outro meio. O ser humano não tem forças ou capacidade para justificar-se a si mesmo, para pagar os seus pecados, para evitar que a ira de Deus caia sobre ele. Isso vem do começo ao fim através da fé. Para que nós possamos recebê-la, então, nós precisamos apenas fé, crer em Cristo. E a graça de Deus, ela é evidenciada pela sua justiça. Russell Shedd traz as seguintes afirmações. A graça é a concretização do amor de Deus. Deus anula o que merecemos para que nós, pela fé, recebamos aquilo que não merecemos. E, olhando para o texto de Romanos, esses 2 capítulos, nós vamos perceber bem isso. Nós, seres humanos, a humanidade, está envolta, está presa ao pecado. E nós só podemos nos livrar disso, quebrar os grilhões, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. E Deus é justo e Ele deseja isso, porque Ele também é amor. Mas não devemos nos esquecer, não é porque Deus nos ama grandiosamente e nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e então sermos salvos e termos os nossos pecados apagados, zerados, termos a justificação através de Cristo, que Ele deixará de nos julgar pelos nossos atos. Se nós não nos arrependermos, se nós não aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, a ira de Deus recairá sobre as nossas vidas. Então, Deus é justo em todo o tempo e a sua justiça será perfeita. Irmãos, reflitam durante a semana sobre o Salmo 76 e também o texto de Romanos, os capítulos 1 e 2. Que nós possamos ter uma semana abençoada, que a palavra do Senhor faça diferença nas nossas vidas, meus irmãos. E desejo aos irmãos uma semana debaixo da proteção do nosso grandioso Deus. Até o próximo estudo, meus irmãos.
Sei que me amas. Vem envolver-me com teu perdão e em todo tempo. Sei que me amas. Sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos separar. O meu caminho seguro está. Sei que vais à frente. Sei que me amas. Me ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu ali. Nada vai nos separar. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez juntos, para podermos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quero iniciar a meditação desta manhã contando-lhes uma história que li e ela nos permite compreender bem a reflexão deste momento. Diz assim esta história: a sobrinha de um amigo era viciada em drogas. A família gastou muito dinheiro com tratamentos em clínicas, mas todos os internamentos foram em vão. A moça ia de mal a pior. Teve de ser banida dos encontros da família, pois sempre que os tios e primos passavam as férias juntos, ela aprontava a ponto de terem que chamar a polícia. Assim acabou descartada por todos, menos pela avó idosa, que sozinha ficou a orar pela neta. Quando a avó adoeceu e estava moribunda, meu amigo foi despedir-se dela. Quando entrou no quarto do hospital, a família estava reunida junto ao leito e ouvia atenta alguém anunciar a palavra de Deus. Surpreso, meu amigo descobriu que era sua sobrinha, liberta há pouco tempo do vício. Dias depois, ele, um renomado professor universitário, me diria comovido: sei que você prega muito bem. Mas ela falou com mais autoridade. O Espírito realmente sopra onde quer. Ao comparar a ação do Espírito ao vento, Jesus afirma a soberania dele. Ele resgatou a jovem e revestiu-a de autoridade para anunciar as coisas celestiais para a sua douta família. Aleluia. Amados, nós somos capazes, com o nosso intelecto, de explicar os atributos de Deus e como ele se manifestou ao longo da história, na nossa história, história do homem. Mas é necessário ter sua autoridade para podermos representá-lo perante estes mesmos homens nesta história que estamos vivendo hoje.
Portanto, para não sermos apenas explicadores da ação divina, e sim anunciadores das suas maravilhas, precisamos compreender o que Jesus quis ensinar ao mestre da lei sobre a diferença sobre ser de Deus e falar sobre Deus. E comparar esta explicação com a narrativa da escolha de um rei. Hoje eu quero pensar um pouco, meus irmãos, sobre este papel que Deus nos tem dado para servi-lo, para anunciar a sua graça, para podermos experimentar do seu poder. Para isso eu quero pedir a você que preste atenção na leitura de 2 textos bíblicos. João, capítulo 3, de 1 a 13, e 1 Samuel, capítulo 10, de 1 a 9. O Evangelho de João diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis quando vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Agora vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 10, verso 1 a 9. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-se hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, e levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e darão a ti 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas, e ali 7 dias esperarás, até que as coisas
Ali 7 dias esperarás, me perdoe, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Os dois textos, João, capítulo 3, de 1 a 13, Jesus conversa com Nicodemos. Aqui, em Samuel, 1 Samuel, no seu capítulo 10, de 1 a 9, Samuel, o profeta, sob ordem do Senhor, unge a Saul, o futuro rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Cada um deles possui características diferentes, são momentos diferentes, mas eles envolvem a mesma realidade que aconteceu com a vida dessa sobrinha que eu usei como exemplo, essa história que eu contei. No primeiro relato, Jesus explica a Nicodemos sobre a importância da transformação pelo qual o homem deve passar para poder fazer parte do reino dos céus. E que esta transformação não ocorre na força do intelecto, mas pela simples vontade do Espírito Santo. Versos 6 a 8. E que a aceitação deste fato está intimamente ligado em crer naquele que veio trazer esta mensagem. Versos 12 e o verso 13. Nós pensamos que devemos e podemos fazer algo para chegar a Deus e que isso deve acontecer segundo as leis da natureza. Decorar as leis, por exemplo, versículos bíblicos, voltar ao ventre. Posso dizer a você, meu irmão, sem medo de errar, porque não há um texto sequer na Bíblia que nos ensine que temos mérito, poder ou condições para chegarmos a Deus por nossas próprias capacidades. Pense nisso. Muitas vezes achamos que fazemos as coisas por causa de nossa habilidade. Nossa habilidade pode nos auxiliar a ter mais segurança, mas para fazermos a vontade de Deus, para vivenciarmos este Deus na nossa vida, ele precisa atuar em nós e nós precisamos ter certeza disto. Somos limitados pelos pecados, somos limitados pelas emoções, somos limitados pelo próprio Deus. Portanto, não podemos fazer nada para sermos merecedores de sua graça. Sendo assim, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Jesus responde a essa pergunta no verso 12, ali do capítulo 3. Crer na oferta, na mensagem, e agir e pensar em conformidade com esta crença. Eu tenho dito isto várias vezes, sem fé é impossível agradar a Deus, baseado no texto de Hebreus. E esta é uma grande verdade. A sua fé é um fiel da balança nesse processo de relacionamento com Deus. Aqui, então, introduzimos o segundo relato, que narra a consagração de Saul como rei em Israel. Nesse relato, mais uma vez, vemos que não é o homem que diz a Deus o que deve ser feito, mas Deus, o Espírito Santo, que escolhe, purifica, capacita e envia a proclamar a seu povo. Dentre outras palavras, você quer fazer a parte dos planos de Deus, esqueça o ter controle, o você controlar as coisas. Você pode até montar uma agenda de vida espiritual, você pode ter uma agenda de ações que faça em nome de Deus, você pode ter no seu coração um propósito, não, eu quero servir a Deus nisso. Pode. Deus não lhe impede de ter esta vontade, nem de apresentar. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre o pastorado, o episcopado, dizendo que quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. E almejar é essa ideia de desejar, de buscar, de querer fazer. Mas se o Senhor não te capacita para isso, você vai ficar apenas no sonho. Porque se você for honesto, hoje você, por exemplo, passa
por situações que você não pediu. Você quer ter o controle, mas não tem. Se problemas nos controlam e mudam a direção de nossas escolhas ou decisões, como você espera ter condições de dizer a Deus o que é solução para a sua vida? Como você pode chegar, Senhor, eu preciso disso, porque isso vai resolver a minha vida? Se problemas nos desviam dos nossos propósitos, como nós podemos dizer isso para Deus? Olha, Deus, isso aqui vai ser bom para mim, se o Senhor me der, eu vou te servir melhor. Melhor fora se chegássemos ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero fazer, mas eu preciso da sua ajuda para saber o que. No relato de Samuel, encontramos, portanto, o que Deus faz em nossas vidas, para que sejamos parte do seu reino. Compare agora com sua vida e veja onde você está neste seu relacionamento. E entenda que é Deus que nos faz, em primeiro lugar, ser outra pessoa para Ele. Nós não somos nós mesmos para o Senhor. Porque nós somos pecado, nós estamos envolvidos em erros, nós temos costumes que muitas vezes desagradam a Deus. Então, para podermos cumprir a vontade de Deus na nossa vida, precisamos nos submeter a este outro, esta transformação que Deus nos dá. Entender e aceitar que a mudança é necessária e ela somente ocorrerá pelo poder de Deus em nós. Isso nós encontramos ali no capítulo 3, versos 3 e o verso 8. E 1 Samuel, capítulo 10, verso 9. Deus muda o nosso coração. Se o seu coração é o mesmo como era antes de conhecer a Jesus, alguma coisa está fora do lugar. Deus nos recebe como somos, mas Ele nos transforma para sermos o que Ele quer. E, principalmente, Ele nos transforma para sermos capazes de chegar à estatura de Cristo. Ele é o modelo, Ele é o padrão. Em segundo lugar, é Ele que faz em nós, porque Ele tem o poder necessário, né, para fazer isso. E ter o poder necessário para servir a Ele. Deus faz em nós termos poder, capacidade, habilidade. Quando Paulo nos ensina, o próprio Senhor nos ensina sobre servir ao Senhor, Ele não exige de nós termos um poder ou uma habilidade. Ele espera de nós essa intenção de servos, essa intenção de querer estar nas mãos de Deus, para que Ele nos dê o poder necessário para que possamos servir a Ele. Ele não nos dá poder para que façamos aquilo que gostamos, mas para aquilo que Ele espera e Ele gosta. Quando nós lemos Atos 1:8, o próprio Senhor Jesus afirma que Ele nos daria pelo Espírito poder que há de vir sobre nós para sermos o quê? Testemunhas, para dizermos o que temos vivido. Reconhecer que o controle é sempre e sempre será do Senhor. Você foi apoderado. Você foi dominado pelo Senhor quando assim experimenta. Em terceiro e último lugar, o que Deus faz? Né? O que Deus nos faz nesse processo é viver sua vontade para sermos capazes de anunciar a sua graça. Veja, em primeiro lugar, Ele te transforma. Ok? Antes, nós somos uma pessoa, quando nos encontramos com Jesus e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo então faz uma mudança radical e nos tornamos outro tipo de pessoa. Sempre me lembro de uma história de um homem que, embriagado, e isso tem muito a ver com a história da sobrinha aqui, que era envolvida com drogas, mas este homem ele era um pai de família, um trabalhador. Ele trabalhava na construção civil e o apelido dele dentro da empresa era Pudim de Pinga, porque era muito raro não vê-lo embriagado, algumas vezes até no serviço.
mas como a sua embriaguez não prejudicava o seu trabalho, ele não era demitido. Mas toda vez que ele recebia o pagamento, o primeiro lugar que ele ia era o bar e gastava praticamente todos os seus rendimentos ali naquele boteco. Um dia, ele ouviu a palavra de Deus. Ele creu. Ele deixou que o Senhor Jesus se apoderasse dele. O transformou em outro homem. E ao transformá-lo de tal maneira, ele desejou no seu coração servir a Deus. Aquela mudança foi tão radical que na semana seguinte, quando ele chegou no dia de trabalho, os funcionários e até o chefe teve dificuldade de reconhecer aquele homem como funcionário da empresa. Porque ele estava arrumado, barbeado, não estava embriagado, falava normalmente e dizia: sou eu, sou fulano. E eles tinham dificuldade: você é o pudim de pinga? O que foi que aconteceu? E aí ele contou da sua experiência de fé e a sua transformação. E aí um jocoso disse lá: então a partir de agora você vai dar dinheiro para a igreja e você vai gastar todo o seu dinheiro não mais com pinga, mas vai fazer isso para pagar o pastor. Ele olhou para os homens e disse: eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. A única coisa que eu sei é que toda a minha vida eu gastava na bebida. Agora, a minha vida não precisa ser gasta nisso. Jesus me transformou e eu sou outra pessoa. E a partir daquele dia, aquele homem se tornou outra pessoa. O seu comportamento se tornou não somente um comportamento novo, mas com autoridade. Ele falava do poder do Senhor. Quando ele nos toca, ele nos faz viver sua vontade para sermos capazes de anunciar a sua graça. Anunciar o que Deus tem feito em sua vida. É necessário. Se você foi transformado, você recebeu o poder de Deus e este poder de Deus te dá capacidade para compartilhar. Quando os homens questionaram João e Pedro sobre o poder deles, a autoridade deles, dizendo que eles não poderiam falar de Jesus mais com autoridade, eles disseram: julgai vós se é certo. Nós devemos anunciar o que temos visto e ouvido, conforme Atos capítulo 4, 20. Nós precisamos aprender na palavra de Deus que o nosso Senhor nos tem chamado para experimentar, viver e compartilhar este relacionamento com Deus. Isso é diário. Por esta razão, falamos de Jesus e anunciamos como a única esperança, pois Ele é a presença de Deus em nós, que nos dá de seu poder para sermos capazes de anunciar quem Ele é e o que pode fazer em nós e através de nós. Deus faz isto em nós, nos torna outro, nos dá poder necessário para servir a Ele e nos ajuda a viver sua vontade, anunciando ou nos dando a capacidade de anunciar a sua graça. Saul foi transformado de tal maneira e ele experimentou, de tal forma que ele profetizou, ele pregou, ele falou da grandeza do Deus que o transformou. Nicodemos não estava conseguindo entender e Jesus disse: você precisa crer. Jesus veio nos trazer a mudança necessária e morreu e reviveu, e viveu novamente, provando que Ele tem o poder necessário para mudar a sua vida. Creia nele. Jesus está batendo a porta da sua vida. Convide-o para entrar. Jesus nos desafia a confessá-lo abertamente. Diga
Eu creio em Jesus como Salvador da minha alma. Jesus voltará para nos buscar. Então declare: venha, Senhor, me buscar. Que Deus possa nesta manhã abençoar a sua vida e fazer você entender que, por mais hábil que você seja, maior poder você possa ter, ou habilidade ou capacidade para fazer a vontade de Deus, força nenhuma o homem tem. Ele precisa da presença de Deus através de Jesus Cristo. É Ele que nos transforma, é Ele que nos empodera, é Ele que nos capacita a falar da sua graça. Que Deus te abençoe neste domingo e que possamos juntos celebrar este Deus presente nas nossas vidas. Vamos orar? Querido Pai, agradeço ao Senhor mais uma vez, principalmente a alegria, a certeza de sua presença em nossas vidas. Que teus servos nesta manhã, tuas filhas nesta manhã, possam estar experimentando de tua presença e que possamos juntos te servir, mediante a tua vontade e graça. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e estaremos juntos no próximo culto. Um grande abraço no Senhor. Posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Já posso ver o céu se abrir, Cristo vem pra me buscar. Ajoelho aos pés da cruz, onde o sangue de Jesus foi vertido em água.